Como cristãos, nós pertencemos ao reino dos céus. Isso acontece quando nós passamos da morte para a vida, quando nos convertemos ao ouvir a pregação do Evangelho, nós somos integrados no reino de Deus, que é também chamado reino dos céus. Passamos nesse momento, então, a atender às demandas desse reino e a obedecer às leis e regras desse reino. O código de ética desse reino, o programa de governo, as leis desse reino, estão contidas na Palavra de Deus. A Bíblia, então, passa a ser o nosso manual de regra, de fé e prática. Passamos a servir um único Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, o Rei desse reino. Nesse sentido, somos, então, cidadãos do reino de Deus, atendemos às demandas desse reino, obedecemos às leis desse reino e trabalhamos fielmente para o avanço desse reino, a manutenção desse reino. E nós vivemos de maneira a agradar, honrar, louvar e exaltar o Rei desse reino, o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o que é importante saber que ao nos convertermos e passarmos a integrar este reino, não deixamos o outro reino de qual também fazemos parte, que é o reino da terra, que é esse mundo no qual nós estamos inseridos. Nesse sentido, nós somos cidadãos de dois reinos. Fazemos parte do reino de Deus, do reino dos céus, mas estamos no reino da terra. Fazemos parte do reino também dos homens. E assim como o reino dos céus, esse reino também tem leis, tem governo, tem governadores. E nós temos que estar submissos aos reis deste reino, aos governantes humanos e às leis deste reino. E é o nosso dever também, assim como os israelitas foram levados para a Babilônia, e a ordem de Deus através do profeta Jeremias é: orem pela paz da Babilônia, pela prosperidade da Babilônia. Porque se a Babilônia tiver paz, paz vocês terão. Se a Babilônia prosperar, prosperidade vocês terão. Se não houver guerra na Babilônia, protegido vocês estarão. Consciente desse fato, é o nosso dever, como cidadãos da terra, exercer nossa cidadania aqui também. Isso nós fazemos através dos direitos que nos são dados e da Constituição. Nós exercemos a nossa cidadania quando nós votamos, quando nós protestamos contra alguma arbitrariedade de um governante, na exigência dos nossos direitos. E em virtude das crises que vêm acompanhando o nosso país há muitos anos, é o nosso dever também nos posicionarmos. E principalmente nos últimos meses, temos vivenciado uma crise como talvez em nenhum outro momento de toda a história brasileira. E rumores de tempos ruins é o que nós estamos vendo. E se algo não for feito, podemos assistir ou podemos vivenciar um cenário bem desfavorável aos cidadãos e ao povo de Deus também. E, claro, temos os meios legais de fazer os nossos protestos, de reivindicar nossos direitos, de rogar para que a justiça, para que se faça valer a justiça e a Constituição, e também temos as formas espirituais de lutar. E eu queria me focar nessas formas espirituais, porque existem pessoas mais capacitadas para instruir vocês como usar as ferramentas naturais. E uma das principais ferramentas que
que nós podemos usar para o nosso país, os nossos governantes, são as nossas orações, é a oração. E Paulo ensinou isso. A Escritura toda fala para orarmos pelos nossos governantes, pela nação, mas Paulo ensinou isso a Timóteo no 2º capítulo da sua primeira carta. 2 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Então Paulo pede que qualquer tipo de pessoa, qualquer categoria, classe de ser humano, seja alvo das nossas orações. Brancos e negros, ricos e pobres, escravos e livres, grandes e pequenos, homens ou mulheres, nativos ou estrangeiros. Inclusive, pessoas que ocupam posição de autoridade, é o que está no verso 2. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. E Paulo coloca nessa categoria também reis e pessoas que estão investidas de autoridade. Ele diz, e no caso aqui, o Império Romano era inimigo da igreja, era um império que portava um governo injusto, cruel, desonesto, corrupto. E os cristãos viam o Império Romano, ou o governo romano, como seus inimigos. E Paulo diz, não, todos os homens, inclui até eles, porque havia uma dúvida se deveríamos orar por Nero. E Paulo está dizendo, vocês devem orar por todos os homens, incluindo senadores, imperadores, legisladores, governadores, centuriões. Vocês devem ser alvo da oração de vocês. Então, eu quero dizer que nesses próximos dias, que você volte seus olhos, seu coração para a nação brasileira e coloque a nação em oração. Vamos orar, porque eu acredito que por mais esforços que nós fizermos no campo natural, político, social, jurídico, e é muito importante, necessário, eficaz, eu acredito que a maior ferramenta para ajudar o Brasil é se a Igreja de Cristo se colocar de joelhos, interceder pelo seu povo, interceder pelo país, interceder pela nação, interceder pelo Congresso, interceder pelos governantes, prefeitos, deputados estaduais, federais, pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, para Deus iluminar suas mentes, seus corações, para Deus dissipar as trevas, para Deus refrear a ação dos poderes malignos que estão por trás das instituições, dos governantes e dos governos. Eu acredito que a igreja é o termômetro da nação. Deus é quem decreta leis e quem remove leis. É Deus quem coloca reis e destitui reis. É Deus quem põe estações e remove estações. Portanto, é a igreja que tem acesso ao Deus que muda leis, reis, tronos e constituições. Nesse sentido, se a igreja rogar, se posicionar em oração e em jejum pelo país, a justiça será feita, o mal será punido, os embusteiros e impostores serão destituídos e Deus pode colocar pessoas íntegras para governar a nação. Então peço a você que nesses dias escuros, coloque o Brasil como alvo das suas orações, jejue pelo Brasil, envolva sua congregação, querido pastor, sua comunidade, pequenos grupos, líderes, para orarem e jejuarem pelo Brasil, pela nação, pedindo para que a luz brilhe no meio das trevas e da escuridão, que o mal não prevaleça, que a justiça seja feita, que o mal seja punido, julgado, condenado, que a verdade prevaleça sobre a mentira e que Deus, no final de tudo isso, seja glorificado. Esse é o nosso desejo.
Vamos começar orando agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Querido Deus, santo, poderoso, glorioso, nos curvamos diante de Ti, Senhor, cônscios da nossa insignificância, pequenez, inabilidade de executar as coisas. Nos curvamos diante de Ti porque reconhecemos Sua grandeza e majestade e Sua soberania, Seu governo, acima de todos os poderes, todos os tronos, todos os governos, está o Seu trono, o Seu poder, o Seu governo. Clamamos em especial pela nação brasileira, por Senhor usar de misericórdia que esse país que vive uma crise aguda, terrível, onde o mal é chamado de bem e o bem de mal, onde a justiça tropeça pelas praças, onde não há mais o direito, Senhor. Deus, tem misericórdia, traz luz sobre os nossos governantes, dissipa todo o mal que assola esse país. Oh Deus, pune de fato quem tem que ser punido, e inocenta de fato quem tem que ser inocentado. Destitui aqueles, Deus, que foram colocados para fazer valer justiça e não estão andando de acordo com a justiça. E coloca homens segundo a sua vontade, que promovam a paz, a verdade, a equidade e que no final de tudo glorifiquem o Teu nome. Deus, o Senhor é o grande governante, o Rei do Brasil. Que seja feita a Sua vontade e não de qualquer outro nesse país. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Se você pode, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.